Saudações, companheiros, queridos amigos do nono ano. Continuando com o estudo de radicais, hoje vamos aprender como introduzir um fator externo no radicando. Ou seja, se eu tenho um elemento, uma letra, um número, um monômio fora da raiz e eu quero colocar para dentro da raiz esse número, o que eu devo fazer? Que procedimento eu devo fazer? Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Acompanhe, por favor. A introdução de um fator externo no radicando pode ser feita de acordo com as propriedades de radicais. É um procedimento contrário à simplificação de radicais. Observe aqui essa expressão, 2 raiz quadrada de 3. Perceba aqui que o 2 está diferenciado, está de cor de rosa, justamente para mostrar que o 2 é o fator externo, certo? O 3 está embaixo do sinal do radical, está dentro do radical, né? Quem está fora é o 2, portanto o 2 é o fator externo. E eu tenho interesse em introduzir esse fator externo no radicando, colocar esse 2 para dentro do radicando, do radical, né? Então o que a gente faz? Para eu introduzir um fator externo no radicando, eu tenho que fazer apenas tomar uma simples medida. É levar esse fator externo a um expoente igual ao índice da raiz. Tudo bem? Porque veja só, se você lembra, como nós fizemos na aula anterior, se nós tínhamos, por exemplo, aqui, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. O que nós fazíamos para simplificar uma raiz quadrada? Né? O termo que está elevado ao quadrado, nós cortávamos o quadrado e tirávamos ele da raiz. E estava aí simplificado 2 raiz quadrada de 3. Tudo bem? Introduzir um fator externo no radicando, gente, é fazer exatamente o contrário, é colocar de volta esse fator externo dentro do radicando. Então ele vai entrar para o radicando elevado ao quadrado. Por quê? Ele estava elevado ao quadrado, por isso que ele saiu da raiz quadrada. E a gente faz o caminho agora inverso. Tudo bem? Então acompanhe. De modo geral, um fator externo pode ser introduzido no radicando como um fator e elevado a um expoente igual ao índice do respectivo radical. Exemplo, introduzir no radicando o fator externo da expressão. O que é o fator externo aqui? É o 5. É o 5 que está fora, né, da raiz. Para nós colocarmos o 5 para o interior da raiz, ele vai ter que entrar em forma de potência elevado a um expoente igual ao índice da raiz. Como essa raiz é quadrada, 5 raiz quadrada de 3, ele vai ter que ser introduzido no radicando elevado ao quadrado. Tá? Para nós colocarmos esse 5 aqui para dentro da raiz, ele vai ter que entrar elevado ao quadrado, porque o índice da raiz é 2. E 5 elevado ao quadrado é 25, e 25 vezes 3 é 75. Portanto, 5 raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 75. E se nós pegarmos a raiz quadrada de 75 e simplificarmos, nós vamos chegar no caminho inverso, que é 5 raiz quadrada de 3. Outro exemplo, transformar a um só radical a expressão raiz quinta da raiz de x, que multiplica a raiz quadrada de x. Perceba que a raiz cúbica está dentro da raiz quinta. Entretanto, nós não podemos usar aqui direto a propriedade da raiz, né? Que diz que a raiz de uma raiz é multiplicar os índices. Por quê? Porque nós temos um x aqui, que ele está dentro só da raiz de 5, ele não está dentro da raiz cúbica. Então, para que nós possamos simplificar essa expressão, usando a propriedade da raiz de uma raiz, se eu não me falha a memória, a propriedade 3, nós vamos ter que introduzir primeiramente esse x no radicando. Para esse x entrar para essa raiz cúbica, ele vai ter que entrar em forma de potência e o expoente vai ter que ser 3. Ou seja, ele entra para a raiz cúbica na forma de x elevado ao cubo, como nós temos aqui. E x elevado ao cubo vezes x é x elevado à quarta. Aí agora sim nós temos a raiz de uma raiz.
né? Aqui nós temos a raiz de uma raiz, onde a gente escreve só um radical e multiplica o 5 vezes 3, que vai dar 15. Então nós temos aqui raiz 15 de x elevado à quarta potência. Ou seja, raiz quinta de x multiplicado pela raiz cúbica de x é raiz 15 de x elevado à quarta. Observe esses dois exemplos aqui, ó, que nós vamos fazer junto. Eu convido você a fazer juntamente comigo essas duas introduções de fatores no radicando. Então observa só. Vamos introduzir aqui, o fator externo é o 9, vamos introduzir o 9 no radicando. Para nós introduzirmos o 9 no radicando, devemos observar aqui que a raiz é quadrada, ó, não ter o 2, porque quando a raiz é quadrada não há necessidade de colocar. Então, o 9 para entrar para o radicando, ele vai ter que entrar em forma de potência 9 elevado ao quadrado, vezes o 5 já estava lá dentro, nós repetimos. E quando fizermos 9 ao quadrado, isso é 9 vezes 9, que é 81, vezes 5. E aí a gente multiplica 81 vezes 5. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 8 é 40. Então, nós temos que 9 raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 405. Observe esse outro exemplo aqui, ó. Perceba que nós temos aqui como fator externo não um termo, mas um monômio. Esse monômio é o fator externo. Para nós introduzirmos esse fator externo, esse monômio, no radicando, ele vai ter que entrar com forma de potência elevado a um índice, a um expoente igual ao índice, que é 3. Ó. Então esse monômio vai ter que entrar elevado ao cubo lá para o radicando. Então nós temos 3xy ao quadrado, que é o monômio, ele vai ter que entrar para o radicando elevado ao cubo. Só que lá já tem o 2x, então a gente mantém, a gente repete o 2x. E aí vamos arrumar. Um monômio elevado ao cubo, a gente eleva a parte numérica e a parte literal, como você deve lembrar do 8º ano. 3 elevado ao cubo, né, vamos escrever devagarzinho aqui, indicando que é 3 elevado ao cubo, que é x elevado ao cubo também, e y ao quadrado também elevado ao cubo, que multiplica o 2x. Resolvendo devagar para a gente compreender. Então nós vamos ter 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O x elevado ao cubo a gente repete, y elevado ao quadrado elevado ao cubo. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3 é 6, vezes 2x. E agora a gente vai multiplicar os números, né? 27 vezes 2, lá, ó, 27 vezes 2, isso aí vai dar 54. X ao cubo vezes x, conserva a base, somos expoente, 3 mais 1 é 4. E o y elevado a sexta. Então aqui nós temos o fator introduzido no radicando, ó, ficando raiz quadrada de... Opa, desculpa, esqueci aqui, né? Muito cuidado, porque isso aqui, gente, como a gente está acostumado a lidar com raiz quadrada, é muito fácil esquecer do índice. Então nós temos aí raiz cúbica de 54x à quarta, y à sexta. Se formos simplificar essa raiz cúbica, voltaremos ao valor inicial. Tá? Então vamos falar um pouquinho de geometria, que tem tudo a ver com a fórmula de, né, a fórmula de Heron, que tem tudo a ver com os radicais. Então olha só, Heron e a área do triângulo. Heron de Alexandria, matemático grego que viveu por volta da segunda metade do século I, desenvolveu tantos e diferentes trabalhos sobre física e matemática. É costume apresentá-lo como um enciclopedista dessas áreas. Dos trabalhos de Heron, o mais importante é A Métrica, né? Um livro que ele escreveu e deu o nome de A Métrica. É no livro 1 dessa obra, né, ela foi organizada em 3 volumes. É no volume 1 dessa obra que se encontra a brilhante dedução da famosa fórmula da área de um triângulo qualquer em função dos 3 lados. Então Heron foi assim um gênio, né? Ele conseguiu calcular a área de um triângulo, a fórmula da área de um triângulo
apenas com a medida dos lados, sem precisar de altura, sem precisar de qualquer outro elemento, apenas com as medidas dos três lados. Então, olha só, quando conhecemos as medidas ABC dos lados de um triângulo qualquer, podemos determinar a área desse triângulo usando a fórmula deduzida por Heron. O que é que diz a fórmula deduzida por Heron? Que a área de um triângulo qualquer, um triângulo de qualquer modelo, né, de qualquer tipo, a área desse triângulo é dada pela raiz quadrada do semiperímetro, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado A, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B e multiplicado pelo semiperímetro menos o lado C. O que é esse P? É o semiperímetro. E o que é semiperímetro? Bom, gente, nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados de uma figura, né? Por exemplo, o perímetro do triângulo é a soma dos lados do triângulo. Se eu somar os lados A, B e C, eu tenho perímetro. Então, o que vem ser o semiperímetro? O semiperímetro é a metade do perímetro, ou seja, é somar os três lados, A mais B mais C, e dividir por 2. Né? Quando eu divido por 2, eu tenho aí o semiperímetro. Tudo bem? Vamos ver uma aplicação da fórmula de Heron. Então, olha só, a área do triângulo é você calcular a raiz quadrada desse produto aqui, olha, o semiperímetro multiplicado pelo valor do semiperímetro menos o lado A, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado C. Então, vejamos aqui essa primeira aplicação. De acordo com a figura, vamos considerar que o lado A é esse lado que mede 110 metros, o lado B é o lado que mede 90 metros e o lado C é o lado que mede 40 metros. E vamos considerar a raiz quadrada de 2 com uma casa decimal igual a 1,4. Muito bem. Assim nós temos o seguinte. Primeiro precisamos saber o valor do semiperímetro. Né? O semiperímetro é somar os três lados e dividir por 2. O primeiro lado mede 110, o segundo 90, o terceiro 40. Quando nós somarmos 110 mais 90, teremos 200. 200 mais 40, teremos 240. E 240 dividido por 2 é 120. Esse é o valor do P, do semiperímetro. Então, usando a fórmula, a área do triângulo é a raiz quadrada daquilo que nós já vimos. Substituindo os valores, nós temos que o semiperímetro vale 120, então coloca aqui o 120 multiplicado por semiperímetro menos o lado A, 120 menos o 110, multiplicado por semiperímetro menos o lado B, 120 menos 90, né, o lado B, vezes semiperímetro menos o lado C, 120 menos 40. Vamos fazer essas operações. Repete o 120. 120 menos 110 é 10. 120 menos 90 é 30. E 120 menos 40 é 80. Então, eu vou multiplicar 120 vezes 10 vezes 30 vezes 80. Faço. Eu escrevo o 2.880.000 assim. 280 vezes 10.000. Porque se eu multiplicar 10.000 vezes 288, eu vou ter 2.880.000 novamente, certo? Muito bem. E aí a gente decompõe o 288. Decompondo o 288, a gente vai ter 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Você pode decompor o 288, que você vai ter, e separar de 2 e 2, você vai ter esse produto aqui. E o 10.000 ao quadrado, desculpa, e o 10.000 é a mesma coisa que 100 ao quadrado. Se nós fizermos 100 vezes 100, vamos ter o 10.000. Tá? Esses termos que estão ao quadrado vão sair da raiz. Saiu 2 ao quadrado, saiu 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 100 ao quadrado. Né? Quem está ao quadrado sai da raiz. Tudo certo? Então, olha só. Esse 2 aqui, ó, está ao quadrado, ele sai da raiz. Esse outro 2 também vai sair da raiz. Certo? Quem mais que está ao quadrado? Esse 3 vai sair da raiz. Né? Quem está mais ao quadrado? 100. 100 vai sair da raiz. Vai ficar na raiz só esse 2 aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 100. Raiz quadrada de 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 100 é 1.200. Então, nós temos aqui 1.200 raiz quadrada de 2. Mas como o problema nos forneceu o valor de raiz quadrada de 2, né?
Considere raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Então, colocamos aqui o 1,4 no lugar da raiz de 2. Quando multiplicarmos por 1.200, a gente vai obter 1.680 metros quadrados, que é a área do referido triângulo, através da fórmula de Heron. Tudo bem? Muito bem, gente. Então aqui você tem uma tarefa de aprendizagem. Perceba que a primeira questão fala sobre introduzir o fator externo no radicando. Os fatores externos da letra A aqui, ó, é o 9, da letra B é o 10, da letra C é o 2, da letra D é o monômio 6b. Não esqueça que a raiz do item A é raiz quadrada, do B também, mas a do C é raiz quinta, do D é raiz cúbica. Segunda questão, transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Então a gente vai ter que transformar num único radical. Veja bem, como nós fizemos ainda há pouco, né, que você pode voltar ao vídeo e verificar. Introduzir primeiro o x aqui no radicando e aqui embaixo também, e depois usar as propriedades. Terceira questão, escreva essa expressão na forma de um único radical. Você vai raciocinar aqui e escrever na forma de um único radical, ou seja, raiz de alguma coisa, né? E pronto. Quarta questão, como você pode representar essa expressão na forma de um único radical? Quinta questão, qual é a forma mais simples de escrever essa expressão? Você vai usar a maneira mais simples para representar essa expressão. Sexta questão é baseada naquela da fórmula do Heron, né? Um terreno tem a forma triangular e suas medidas estão indicadas aqui na figura. O lado maior mede 48 metros, o lado médio do triângulo 40 metros e o lado menor 24 metros. Você vai usar a raiz de 14, aproximadamente 3,7. Então, calcule a área usando a fórmula de Heron. Depois, confira as respostas aqui, com a folha de respostas. As questões que você errou, eu peço que refaça de novo e procure verificar o seu erro. Feito isso, a gente finaliza essa aula, tá? Obrigado pela participação. Não esqueça de dar like, gente, é muito importante para enriquecer o canal. Faça o seu comentário, deixe lá, né, o seu comentário. Faça sua inscrição no canal, por favor. O tema da próxima videoaula vai ser adição algébrica de radicais. Vamos começar a operar, né, a fazer operações com esses termos algébricos, tá? Com esses termos que têm radicais. Muito bem, até a próxima. Estuda que a vida muda.